Saiu um projeto do Kim. O Kim colocou um projeto. Coloca aí na tela pra gente ver o projeto. Vamos lá. Para o pessoal ver também. Vamos lá. Kim Kataguiri, nosso supremo ministro do governo Renan Santos, defende proibição definitiva de anúncios de bets. Projeto de lei que, para efeitos das apostas do cigarro, devendo haver proibição de propagandas e alertas internos sobre efeitos. O deputado Kim Kataguiri apresentou à Câmara, vai descendo aí, desce, dos deputados o projeto de lei que prevê a proibição integral da publicidade, do patrocínio e da promoção comercial de apostas de cota fixa em todo o território nacional. A proposta também determina a exibição obrigatória de alertas sobre os riscos associados às apostas em plataformas digitais e locais de venda. A vedação alcança, entre outros pontos, o patrocínio de clubes, atletas, campeonatos e eventos, a compra de naming rights de arenas e competições, campanhas com influenciadores digitais e celebridades, programas de afiliados, ofertas de bônus para atrair novos usuários e ações de marketing por e-mail, mensagens e ligações telefônicas. Baixa. O projeto também estabelece que a propaganda das apostas ficará restrita ao interior dos locais de venda, no caso de serviços digitais, às áreas internas das plataformas acessadas por usuários já logados. Além disso, os operadores deverão reservar ao menos 25% da área de visualização da página inicial e das telas destinadas a depósitos e saques para alertas sanitários sobre os efeitos negativos das apostas. Em caso de reincidência no descumprimento das regras, a proposta prevê a cassação imediata da autorização de funcionamento. Ao justificar a iniciativa, Kim ressalta que o projeto não pretende proibir as apostas, mas limitar os mecanismos de incentivo ao jogo. Segundo o deputado, abre aspas, nós não estamos aqui propondo um estado babaca que proíbe o adulto vacinado de gastar o próprio dinheiro como bem entender. A atividade continua legal, o que este projeto de lei ataca é a indução irresponsável. O parlamentar também argumenta... Ou seja, algo parecido com um cigarro. Exatamente. Que o setor transfere para a sociedade os custos decorrentes da ludopatia e do superendividamento, criando desequilíbrio fiscal. Privatizam-se os lucros estratosféricos, muitas vezes remetidos a aparelhos fiscais, e socializam-se os prejuízos para o pagador de impostos brasileiro. Nesse sentido, que enfatiza que o verdadeiro livre mercado pressupõe responsabilidade e arca com os próprios custos. A realidade é esta distinta do que se apresenta como mercado de bets. E daí ele vai finalizar com a analogia com o cigarro. Se o Estado já reconhece que o cigarro causa um ônus pesado à saúde pública e por isso restringe severamente sua propaganda, é um absurdo lógico e moral permitir que as plataformas de apostas continuem estampando a camisa de quase todos os clubes da Série A e monopolizando os intervalos comerciais. Olha, isto aqui é muito importante, eu acho que por duas razões. E a primeira delas eu vou me delongar um pouco em explicar. Então, ao longo da trajetória desses mais de 10 anos de MBL, e mais de 10 anos que eu acompanho o MBL, é impressionante a quantidade de vezes em que o movimento abraça pautas extremamente impopulares e complexas, sem medo do efeito disso. Aqui eu falo assim, de várias pautas. Por exemplo, reforma da Previdência na época do Temer, quando todo mundo, o Brasil inteiro, não considerava que aquilo era popular. Um governo extremamente impopular, que era o governo Temer, foi muito impopular. E o MBL estava lá abraçando a pauta de reforma da Previdência. Agora, o programa de governo do Renan Santos fala claramente contra todos os demais programas de governo que vai ser necessário fazer um duro ajuste fiscal no Brasil. Então todo mundo sabe que é necessário fazer um ajuste fiscal. Esta é uma pauta impopular, bastante impopular, porque ela mexe no bolso de todo mundo, e está lá o MBL/Missão defendendo o ajuste fiscal, dizendo que é necessário fazer ajuste fiscal. Quando vem qualquer controvérsia, a própria controvérsia inteira do bolsonarismo, no auge do bolsonarismo, lá em 2019, a gente rompe com o bolsonarismo, novamente indo para a medida mais impopular possível. Na época da discussão sobre o teto de gastos, novamente, governo Temer, super impopular, medida muito dura. Estava lá o MBL na comunicação do teto de gastos, inclusive com a participação do Renan nessa comunicação, a convite do braço direito de Temer na época, o Moreira Franco, que foi ex-governador do Rio de Janeiro, que tinha uma relação positiva, uma relação próxima assim, com o MBL na época. Então sempre é assim, né? A gente sempre está do lado mais difícil, desde que a gente tenha
a convicção de que o lado mais difícil é o lado correto. Essa coisa das bets no Brasil é um problema, assim, gigantesco, porque são empresas que têm muito capital, elas movimentam um orçamento enorme, tem uma influência na sociedade brasileira que já está dada, o futebol brasileiro inteiro está enfronhado com esse negócio de bet, né? E não apenas o futebol brasileiro, o esporte brasileiro de uma maneira geral. As pessoas... O jogo do bicho. Também as pessoas está envolvido. Ganham grana com bet, perdem dinheiro, mas assim, tem muitos apostadores profissionais disso aí. Que com certeza vão ser contrários à medida. Então o Kim tá mexendo num vespeiro. Tem um cara que falou ali, o Kim tá mexendo no vespeiro. Ele tá mexendo num vespeiro. Ele tá colocando a mão nipônica dele numa cumbuca cheia de vespas do jogo, de vespas com muita grana, com muito poder e influência, e tá fazendo isso simplesmente porque ele acha que é o correto. E eu acho que ele tá inteiramente certo nisso aí que ele tá fazendo. Eu sou assim 100% a favor desse projeto. Eu iria ser o Estado babá, porque se dependesse de mim, eu proibiria apostas no Brasil. Pra mim não tem problema nenhum proibir as coisas. Mas eu acho que se ele não está proibindo, porque ele considera que isso é uma intervenção excessiva do Estado, uma ingerência excessiva do Estado, ele está fazendo o que tem que ser feito, que é mostrar, olha, isso aqui é um problema, isso gera vários efeitos nocivos, vocês precisam ter ciência dos efeitos nocivos e a propaganda precisa estar... Enfim, das mesmas limitações que o marketing com outras coisas que são vícios, né? Sim, e assim, isso na verdade isso é um tema tão complexo, porque a gente vai se aprofundando aí nessa toca do coelho, e aí os problemas do Brasil, eles vão aparecendo em camadas, assim, tipo uma cebola. Porque qual seria hoje o grande prejuízo para ao você proibir esse tipo de anúncio no Brasil, tá? É que o Brasil ele tem um soft power grande, gigantesco, que se chama futebol. E hoje o futebol brasileiro ele depende em grande medida desse tipo de anúncio. E aí a gente chega em uma outra camada do problema. Porque quando você olha para os grandes patrocinadores de clubes lá fora, esses patrocinadores não são necessariamente bets. Só me dá um instante. Tem um vagabundo aqui dizendo que a gente tava pedindo ajuda no universitário e roubando. Bane ele aí. Sei lá, um vagabundo aí, um tal de Sócrates, não sei o quê. Vagabundo. É porque você é um anônimo. Porque se você fosse um cara conhecido, você receberia processo por causa de dizer uma coisa dessa, entendeu? Não se pode falar isso. E nunca se... Olha, se tem uma coisa que o MBL tem cuidado é com o dinheiro que nos é doado. Esse dinheiro ia mesmo para todas as coisas. Nós fomos, na época de Brumadinho, os líderes em arrecadação. Líderes, assim, do Brasil. A arrecadação privada foi este movimento aqui. Vamos lá. Mas olha só, até eu tava olhando aqui porque eu tava pedindo pro ChatGPT. E aí eu pedi pra ele fazer o seguinte: pra ele me passar uma lista dos maiores clubes do mundo em termos de receita ou de títulos, enfim. Qual é o patrocinador master que aparece na camiseta de cada um desses clubes e qual é o setor de cada um desses patrocínios. Então olha só, a gente tem aqui Real Madrid, patrocinador master Fly Emirates, linhas aéreas. Barcelona, patrocinador master Spotify, streaming de tecnologia. Manchester United, patrocinador master Snapdragon Qualcomm, que é de uma empresa de semicondutores e tecnologia. Nossa. Liverpool, patrocinador master Standard Chartered, que é um banco serviços financeiros. Paris Saint-Germain, patrocinador master Qatar Airways, linhas aéreas. Bayern de Munique, aí é telecomunicações. Manchester City, linhas aéreas. Arsenal, linhas aéreas também. Chelsea, software e empresa de IA industrial. Tottenham, seguros e serviços financeiros. Então, olha a dimensão do problema. Perfeito. A gente tem hoje um dos nossos grandes soft powers pro mundo e que já está em decadência de 30, 40 anos, que o futebol brasileiro já não é mais o maior do mundo. Hoje, o grande prejuízo para o Brasil como nação de você remover esse tipo de patrocínio, e que é um patrocínio terrível, porque ele é parasitário da nação brasileira, é que nós temos um soft power que depende disso, e depende disso porque nós não, ao que me parece, né, fazendo um diagnóstico rápido, porque nós não temos essas empresas de alta complexidade tecnológica que poderiam patrocinar esses clubes, diferente de outros clubes lá fora. Mas entendeu? E por exemplo, é um Carlos... negócio muito complexo. Tá, por exemplo... Camadas e camadas de problema, sabe? Tá, mas uma questão, um argumento. E eu concordo com a proibição. Não, então, mas um argumento aí. E antes dessa folga das bets? Porque assim, eu me lembro da minha adolescência, eu lembro de acompanhar futebol. Eu não fico acompanhando todo dia, não sou um fanático, mas eu tenho alguma compreensão.
E não tinha bets. Não era isso que mantinha o futebol. Não mesmo. Não mesmo. Não tinha, mas... E você é jovem. Quando você era criança... quando você era criança, não era assim. O auge do São Paulo Futebol Clube não tinha... Não tinha bet nenhuma. Não tinha bet nenhuma. Não tinha, mas Exatamente. hoje E aí? são os que pagam mais. Tem uma... Eu sei, mas não era antes. Então, se não era, pode tirar e depois eles vão se adaptando. Vai se Não adaptar. vai quebrar tudo. Não vai quebrar. Só que o ponto é, pra você verdadeiramente conseguir fazer isso de uma maneira sustentável, que não seja parasitária em relação ao povo brasileiro, assim, o que eu tô querendo mostrar é um problema de tantas camadas que você precisaria ter grandes outras empresas, entendeu? Que fossem capazes de bancar isso, porque, em tese, ou até onde eu sei, essas bets poderiam fazer patrocínios também em outros lugares. E lá elas não ganham, entendeu? Em relação a essas outras marcas. Então, mas elas não E tem uma ganham coisa porque, que o porque os Brasil- países funcionam, né? O nosso Brasil, não. o Então, Brasil, aqui é tudo por vários motivos esculhambado. aqui, porque isso é importante, porque Esculhambado. bet no Brasil, o Brasil, assim, ele é destaque global em termos de bets, sabe? Um dos países, se você for colocar, assim, em termos de PIB ou de relevância econômica, aqui a bet, ela é um fenômeno muito desproporcionalmente alto. Óbvio. Muito. E aí vão diria? vários motivos. É falta de educação da população, uma necessidade temporal muito baixa, né? Uma capacidade de adiar recompensa que é muito baixa, que você tem aqui no Brasil, essa falta de complexidade econômica, o fato das pessoas não encontrarem outros fatores que prometam para elas uma possibilidade de ascensão social, né? Então isso, assim, tipicamente, por exemplo, marketing digital, né? Marketing digital, quando você olha para os países que são líderes no mundo, assim, é muito comum que você encontre essas grandes empresas que vendem cursos ao estilo Marçal, assim, né? Quais são os grandes países que destacam nisso? São, de maneira geral, países que têm uma certa população jovem, numerosa, e que têm um histórico relativamente recente com hiperinflação. Então, por exemplo, a Rússia também é um dos grandes mercados de marketing digital no mundo, entendeu? Junto com o Brasil. Vai para os Estados Unidos, não é um mercado tão grande. Assim, óbvio, assim, os Estados Unidos é um mercado grande em praticamente tudo, né? Mas, assim, Rússia e Brasil, por exemplo, se destacam por conta disso. Tiveram históricos recentes de hiperinflação, e aí você vai lá nesses países, você vende um curso de coaching ou de trading, de não sei o que, prometendo que o cara vai ficar rico rápido. Esse tipo de coisa vende muito mais, sabe? E bet, obviamente, está inserido no meio desse cenário também, sabe? Em que a população ela não vê uma outra maneira de conseguir ascensão social, né? Tudo muito esculhambado no sistema, em que, assim, o cara que é pobre, ele se ferra muito, entendeu? E não vê um escape pra isso. E a bet vai inserida nesse contexto, né? Então o Brasil, ele se acaba se destacando muito, sabe? A gente é o país das bets, é o Brasil, hoje, no mundo, sabe? Em termos disso. E não só as bets, que tem coisas piores ainda do que bets, que são esses jogos que sequer dependem de eventos no mundo real, né? Então o jogo do Tigrinho, por exemplo, é pior ainda, porque aí é uma máquina caça-níquel que nem se você souber um resultado de algum evento no mundo real, você teoricamente conseguiria se sair bem, né? Exato. E elas investem justamente nas áreas que vão chamar mais atenção, que é futebol. Então, Claro, as pessoas que assistem futebol com frequência no Brasil são as pessoas que consomem mais dessa... Geralmente as pessoas que consomem mais do Tigrinho. O Tigrinho é ainda pior, é uma camada pior ainda, assim. Eu sou... Nisso aí, cara, eu sou, assim, tipo... Sei lá, o Ayatollah Khamenei, entendeu? Eu sou muito rigoroso com essas coisas. Eu não gosto. Não gosto nada... Eu também não. Eu sou contra. Eu sou contra tudo, assim, aposta, cassino, Mesmo aposta em bingo, jogos? pra mim tem que fechar tudo. Mesmo aposta em jogos? Eu detesto, não gosto, eu tenho que proibir. Na minha cabeça, eu sei que essa é uma posição absolutamente minoritária, essa não será a posição que o MBL vai adotar, enfim, não é a posição do movimento. É uma opinião particular, mas é a minha opinião de fato. Eu não gosto dessas coisas de aposta, eu acho que tem que ser proibido. Eu me lembro que quando eu fiz uma viagem pra Buenos Aires, tava lá, minha esposa tava... Aí ela, pô, tem um cassino, vou jogar com você. Você vai jogar cassino nenhum, não tem cassino. Não, porque é legal. O que não é legal nada. Nada de legal de cassino. Não. Isso aí, se tu entra lá e daqui a pouco você gasta uma nota pra nada, isso aí não serve pra nada. Isso é coisa muito ruim. Não, mas uma coisa que eu acho que aí sim a gente pode ter uma posição majoritária aqui dentro, e que é uma coisa que não é bem regulada hoje, é a proibição pra todo mundo que é um recebedor de assistência social do Estado. Sim, esse cara, porque hoje já existe esse tipo de limitação pro cara que tem Bolsa Família, por exemplo, em tese não apostar em bet. O problema é que uma parcela gigantesca das bets só não é regulada. Então, algum influenciador, um funkeiro, um desses influenciadores que vendem rifa, entendeu? Esses caras assim do Instagram, eles vai lá, abre uma rifa no stories dele.
a pessoa que acompanha via de regra é uma pessoa de classe C, D, clica ali no link de um jogo do Tigrinho, não tem regulação nenhuma, o cara coloca dinheiro via Pix ali, mesmo que o cara seja recebedor de Bolsa Família, né, e vai lá e aposta. Porque senão, assim, tendo em vista que são 50 milhões de brasileiros que são beneficiários de Bolsa Família, não teria como você ter uma quantidade tão brutal, tão gigantesca de bets feitas por influenciadores, principalmente que tem público de classe C e D, e que vivem a vida por meio do anúncio de bets, entendeu? Então esses caras, eles burlam porque você não tem uma regulação que consegue chegar nesses jogos do Tigrinho que são... O cara não precisa nem baixar o aplicativo, ele vai lá, entra num site qualquer genérico, white label, e vive disso, entendeu? Então não é regulado. E isso, assim, eu acho que assim, tinha que ter uma mão pesadíssima do Estado pra não ter esse tipo de regulação, nem que você fosse atrás do influenciador, entendeu? Mas isso no MBL é ponto pacífico. Isso de quem recebe dinheiro do Estado, quem recebe dinheiro do Estado tem que estar fora dessas coisas todas. Pô, você já tá recebendo dinheiro do Estado, aí você vai gastar dinheiro do Estado em aposta? Então. E aí, assim, aquela farsa. Isso é ridículo, né? Você paga o cara pra ele ficar gastando grana na aposta aí, mano. E tem várias coisas no Brasil que é tipo a questão da droga. A droga é proibido você vender, mas não é proibido você usar. Então fica essa esculhambação, entendeu? Sim, por exemplo, os únicos modelos, ou pelo menos os modelos mais eficientes no mundo, em termos de proibição de drogas, mesmo que nenhum deles chegue a 100% assim, são os modelos asiáticos, que não tem essa farra. Né? No Ocidente tem isso, né? O cara que é usuário, ele não vai ser culpado, o cara que vende sim. Vai pro Japão, por exemplo, entendeu? Ou alguns dos países muçulmanos agora e aí proíbe de verdade. Com bet é isso, o cara... o influenciador, ele vai lá e faz a bet legal, porque você pode argumentar. Se tem um servidor, né, em outro lugar, e aí coloca um VPN, qualquer coisa, aí é muito difícil você proibir o cara acessar o site da Bet Legal. Vai atrás do influenciador, o cara lá com 100 mil seguidores fazendo o anúncio da Bet Legal, entendeu? E o cara que recebe Bolsa Família entra lá, não tem nenhuma verificação, vai atrás do influenciador, proíbe direitos, se é pra proibir, entendeu? Exatamente. Aprender com os asiáticos nisso aí. Agora você sabe que, apesar disso, a minha opinião pessoal sobre drogas é mais light. É mais light. Aí eu sou mais ou menos favorável, por exemplo, a legalização de maconha, essas coisas. Então você tava lá na marcha pra maconha, né? Não vou pra marcha da maconha. Imagina se alguém fotografa um cara do MBL na marcha da maconha. Que merda. No meio da pré-campanha presidencial, Renan aparece MBL é maconheiro. Aí aparece no chifre. Nando Moura faz um vídeo. Esse islâmico maconheiro. Então, eu acho que isso aí mas eu não tem que sou ser... muito Não, eu acho que o meu trica-trica ponto, eu acho que isso aí... Eu avaliaria caso a caso, porém o meu ponto é, ou você proíbe de verdade, ou não fica essa esculhambação, entendeu? Sim, porque exatamente. tem esse negócio, é muita esculhambação, sabe? Em várias essas coisas aí, drogas, bets, é sempre tem um mecanismo de você proibir, mas tem uma brechazinha, se fizer de tal jeito, de tal forma. No Brasil e se você tá com uma coisinha, não é tráfico, mas se você tá com outra quantidade, é tráfico, é muito incerto. Agora as quantidades de tráfico, elas são quantidades muito altas. É muito difícil que... Eu pensava que era... Não, é uma quantidade de maconha que você tem que ser, então, tipo Bob assim, Marley supremo aí. Então se é uma quantidade muito absurda, então fica meio incerto ainda, assim. Eu também acho. A minha opinião, assim, eu acho que a maconha e algumas drogas, assim, elas têm que ser excluídas disso. Agora, tem uma droga cuja proibição ela tem que ser permanente, que é cocaína. Cocaína derivada de cocaína, heroína derivada de heroína. E por conta do fato de que aí inclui crack, fentanil, ópio. Porque essas drogas, elas são drogas de altíssimo potencial viciante. Você vicia mesmo. Não é um negócio assim, mais ou menos. Vicia de verdade. Eu conheço amigos meus, amigo próximo, que se viciou em pó e acabou. A vida do cara foi ladeira abaixo. Mesmo. E assim, tipo, depois de sair, praticamente é impossível o cara sair. É muito difícil o cara sair, cara. Tem que ter internação, as porra toda. É um negócio sério. Vicia. É muito poderoso aquilo ali. Você perde a consciência, você fica realmente atado. É que nem remédio. O vício de remédio é uma coisa também muito poderosa. E aí é mais difícil ainda. Tem gente que toma remédio e não consegue sair. Eu lembro quando eu tive insônia, que eu tive que tomar
remédio pra dormir. Eu tive uma insônia grave, sincrônica, assim, há uns anos atrás. A coisa que eu mais queria quando eu comecei a usar o remédio era tirar o remédio o mais rapidamente possível. Eu cheguei a usar 1 ano e meio de coisa. E tirei, porque insônia séria mesmo, você não consegue dormir. E aí eu fui tirando, e isso foi uma das coisas mais trabalhosas da minha vida, tirar aquele negócio, porque você condiciona o seu cérebro e quando você começa a tirar, você pega um remédio forte pra dormir, você vai tirando, você não dorme. Você assim acorda, sei lá, 15 vezes à noite. Assim, você acorda, aí você tenta dormir, dorme porque você acorda e não dá pra parar a vida. Então eu tinha que trabalhar, né, Humberto? Tinha que fazer as coisas, tinha que fazer coisa eu chegava assim com sono, eu estava com sono cansado e tinha que ficar fazendo as coisas. E você vai dormir, é uma agonia, uma aflição. Você passa 3 horas pra tentar dormir, aí você dorme por um período curto e acorda. Então tirar isso aí é você pegar um negócio que tá encravado no seu cérebro e você ir puxando aos poucos. E com droga é semelhante, entendeu? Você entra no vício, se não pior. Então você entra num vício muito astringente e você fica amarrado ali. E a cocaína atinge um núcleo do cérebro chamado núcleo accumbens, que é responsável por vícios. Então realmente é fisiológico que você vicia. Agora, no caso da maconha e de coisas derivadas da maconha, TDAH, as coisas que tem a substância da maconha, é diferente. É diferente. Não é a mesma coisa. A maconha é muito mais um hábito do que um vício do jeito que a cocaína é, entendeu? Então aí eu acho que é um pouco... Eles liberam coisas, mais... são coisas diferentes. Você tem uma reação diferente funciona diferente, funciona diferente. É como a ayahuasca. Você não vicia em ayahuasca. Você pode se habituar a ficar tomando ayahuasca. Tu não conhece? Não. A ayahuasca é uma planta indígena, né, que existe na sabedoria aí dos povos originários. Vamos falar que nem esquerdista. E que se toma ayahuasca em certos rituais. E ele tem uma dose muito alta de DMT, eu acho DMT. E é tipo como se fosse uma maconha muito poderosa. Os efeitos, assim, você tem ilusões, são efeitos poderosos. Eu já tomei ayahuasca. É tipo alucinógeno? É um alucinógeno poderoso. E você viaja, assim. Mas você não vicia. Não é a mesma coisa. Então você acha que a maconha não vicia? Não acho que vicia. Eu acho que não vicia. Eu já vi estudos dizendo que sim, já vi estudos dizendo que não, mas eu sinceramente não acho que vicia, não. Não acho que vicia. Eu acho que cria-se um hábito. O maconheiro que ele fuma direto, ele tá habituado a fazer as coisas com maconha, né? Então ele quer fazer aquilo porque ele quer ficar chapado. Então, ele quer ficar um pouco fora da, digamos, da realidade sóbria. Ele se habitua e ele fica nessa aí. Aí ele vai ficando nisso. E obviamente o cérebro dele vai sendo prejudicado. Agora, os maiores prejuízos, Luísa, são de juventude. Adolescente é muito perigoso. Se você ficar fumando, sei lá, com 13 anos, 14 anos, 15, 16, 18, isso prejudica muito. Quando você já está adulto, prejudica menos. Aí o efeito é bem menor. Mas tem efeito. Você está enfim, matando células cerebrais, assim como o álcool também tem efeito. O álcool prejudica a neuroplasticidade. Me falaram recentemente isso. Tudo tem efeito na prática, todas as coisas têm alguma coisa aí. Olha aí, Estão discordando de mim, estão dizendo que vicia. Olha aí, eu te mandei um vídeo do YouTube, que é um gráfico que mostra essa evolução das bets aí no Brasil. Vê se você consegue colocar aí. Vamos voltar ao assunto, né? Que a gente tá fazendo uma grande digressão aí. Mas olha aí, é pra mostrar que assim, o Brasil ele é um ponto fora da curva mesmo, tá? Esse aí é um vídeo de 2 anos atrás. A gente sabe que de 2 anos pra cá cresceu isso aí, então deve estar pior ainda. Quantos minutos que tem o vídeo? 5 minutos. Acelera aí em vezes 2, pra gente ver em 2 minutos aí. Bota no finalzinho também, né? Não, pode colocar, porque aí começa aí é 2010. Só vai demorar 2 minutos. A gente vai comentando enquanto tá correndo. Ali, Inglaterra e os Estados Unidos. Nem aparece o Brasil ainda na lista. Nem aparece. Então a gente tem ali Japão, França, China, Turquia, Rússia, Índia, Alemanha, a Ucrânia, a Itália ali alternando, México também, Índia ali crescendo e ali já tá em 2016. Esse gráfico ele vai até 2024, eu acho, aí 2017, e olha só, o Reino Unido, ele tinha também um negócio, tá vendo? O Reino Unido à frente dos Estados Unidos, o que é meio contraintuitivo. Ao contrário.
É bem intuitivo. Porque no Reino Unido eles têm uma tradição de apostas. Sim, eu digo em relação, se fosse olhar só pra economia. Sim, olha, o Brasil, chegou aí, 2018, o Brasil chegou, já ultrapassou todo mundo, olha lá. O campeão chegou! Olha, ultrapassa os Estados Unidos, ultrapassa a Turquia. Meu Deus. Olha, lá vai... Se fosse assim na infraestrutura. São os países que mais acessam. Se fosse assim na educação, na segurança, meu Deus. São os países que mais acessam os sites. Então, aí olha só, 2021 e vai embora. E não para. Olha lá a cor do gráfico, o Brasil em preto ali. Olha lá. Foguete não tem. E isso aí passa para 2 anos atrás. Hoje em dia a gente sabe que tá muito maior. Olha lá. A Nigéria, a Nigéria é outro país emergente, tá vendo? Talvez tenha algum histórico inflacionário, a Nigéria aparecendo ali também. E olha, disparou e não para. Ali. E é isso que eu tô falando. Tem um negócio que é muito típico do Brasil com bets. Olha, parou ali em 2023. É um problema muito típico nosso. É bet, é curso de opções binárias, essas bobagens, entendeu? Um monte dessas coisas aí. É um problema muito típico. É tudo a mesma coisa, né? Ou você tem um país que a ascensão social é muito difícil, em que ao mesmo tempo que a ascensão social é difícil, você ser um pouco mais... eu não tô aparecendo ali na live. Opa! Olha, ao mesmo tempo que a ascensão social é muito difícil, o dinheiro ele tem um valor muito grande, porque se você tem um pouquinho a mais de dinheiro no Brasil, tipo, a diferença entre você colocar o seu filho numa escola pública ou numa particular, a diferença entre você ganhar R$2.000 no mês ou ganhar 5.000, você se distancia muito em níveis sociais, você pode escapar de morar numa favela, por exemplo, entendeu? Então isso faz com que as pessoas, assim, elas se diferenciem muito em termos de classe social por uma quantidade muito pequena de dinheiro e ao mesmo tempo é muito difícil para a pessoa conseguir sair dessa bolha, entendeu? Então você estimula esse tipo de coisa, sabe? O Brasil tem muitos problemas. É muito problemático, é por isso que eu tô falando. É um negócio muito típico, assim, do Brasil. São camadas e camadas desse problema, porque aí agora o nosso soft power pro Brasil, pro mundo, ele tá ancorado nisso também, nesse sistema que no final das contas é parasitário da população e é parasitário do país, porque muitas dessas empresas são estrangeiras. Então é um tubo que puxa divisas pra cá sem trazer nada, entendeu? É tipo a guerra do ópio, que a China queria proibir, que a Inglaterra ganhava lucro com isso. Assim, você coloca uma empresa estrangeira com um software estrangeiro, ela coloca um tubo de dinheiro aqui, que ela vicia a população e leva esse dinheiro pra fora. E é só isso. Não emprega ninguém. E aí, mal a gente tem ali ajuda a financiar o nosso soft power, mas assim, a que custo, entendeu? Então tem muita coisa errada. Você tem que reconstruir tudo, assim, sabe? De ter grandes empresas que gerem complexidade econômica, que gerem empregos melhores, que financiem nosso soft power, tem que construir o negócio inteiro.